uma época em que as pessoas acreditam que a verdade é uma questão de opinião. Se alguém diz uma coisa e outra pessoa diz o contrário, muitos concluem que cada um tem a sua própria verdade. Mas Olavo de Carvalho argumentava que essa forma de pensar é uma das maiores tragédias intelectuais da modernidade. Durante séculos fomos ensinados a desconfiar da nossa própria experiência da realidade. Passamos a acreditar que aquilo que vemos, ouvimos e vivemos não é realmente o mundo, mas apenas uma impressão subjetiva dentro da nossa cabeça. E se tudo o que percebemos é apenas uma impressão, então surge uma pergunta inevitável: quem nos dirá o que é real? Foi desse vazio que nasceram as autoridades modernas. Aos poucos, as pessoas deixaram de confiar na realidade, que experimentam diretamente, e passaram a acreditar que somente especialistas, instituições ou teorias poderiam explicar o que é verdadeiro. O problema é que isso cria uma dependência intelectual perigosa. Em vez de olhar para os fatos, passamos a olhar para os intérpretes dos fatos. Em vez de buscar a verdade, passamos a buscar quem vai nos dizer o que devemos pensar. Para entender isso, imagine uma situação simples. Você vê uma árvore na sua frente. Durante milhares de anos, as pessoas diriam que você conhece aquela árvore porque está diante dela. Mas a mentalidade moderna começou a sugerir outra coisa. Não, você não conhece a árvore, você conhece apenas uma imagem mental da árvore. A árvore real estaria distante, escondida atrás das suas percepções. Parece uma diferença pequena, mas ela muda tudo. Porque se você não consegue acessar a realidade diretamente, alguém terá que fazer essa ponte por você. E então surge a ideia de que apenas a ciência, os especialistas ou determinadas instituições possuem acesso ao que é real. Olavo não estava atacando a ciência. O que ele criticava era a transformação da ciência em uma espécie de religião, como se ela substituísse a própria realidade. Afinal, antes de qualquer pesquisa científica existir, já existe um mundo real sendo observado. A ciência é uma ferramenta para compreender aspectos da realidade. Ela não é a própria realidade. O resultado dessa mudança foi o que muita gente começou a viver mais dentro de teorias do que dentro do mundo real. Hoje é comum encontrar pessoas que passam horas discutindo conceitos, ideologias e narrativas, mas quase nunca observam os fatos concretos. Elas não perguntam mais o que está acontecendo, elas perguntam apenas qual é a narrativa correta sobre o que está acontecendo. E isso cria um fenômeno curioso. Quanto mais distante alguém está da realidade, mais dependente se torna das opiniões prontas. A pessoa perde a capacidade de julgar por si mesma, ela precisa de algum intérprete para ela. Precisa que alguém diga o que pensar, o que sentir, o que enxergar. E uma sociedade formada por pessoas assim se torna extremamente vulnerável à manipulação. Outro ponto fundamental é que as palavras não são a realidade, as palavras apenas apontam para a realidade. Quando eu digo árvore, a palavra não é a árvore, ela apenas indica algo que existe fora da linguagem. Parece óbvio, mas esquecemos isso o tempo todo. Muitas pessoas passam a acreditar que, porque dominam certas palavras ou conceitos, já compreenderam a realidade, mas não compreenderam. Saber o nome de uma coisa não significa conhecer a coisa. Repetir uma ideia não significa entendê-la. É por isso que vemos tantas pessoas citando filósofos, economistas, políticos, pensadores, sem jamais terem feito o esforço de confrontar aquelas ideias com a vida real. Acabam vivendo em um mundo de palavras que perdeu contato com os fatos. No fundo, a mensagem de Olavo é muito simples. A verdade não nasce da nossa cabeça. A verdade não é criada pelas nossas opiniões. A verdade existe antes de nós. O papel da inteligência não é inventar a realidade, mas aprender a reconhecê-la. E talvez uma das habilidades mais importantes que uma pessoa possa desenvolver hoje seja justamente essa. Voltar a olhar o mundo como ele é e não como as ideologias, narrativas ou opiniões dizem como ele deveria ser. Porque quando o homem perde contato com a realidade, ele se torna escravo de qualquer discurso. Mas quando recupera o amor pela verdade, ele finalmente começa a pensar com a própria cabeça. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like. E se você concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo.